informações já foram relatadas e bastante pertinentes. Doutor Carlos Henrique, há 17 anos inscrito nos quadros da Ordem da Advocacia da OAB do Piauí, subscrito em mais de 2.000 processos e experiência de sobra no que tange a direito do trabalho, tratando hoje sobre direitos fundamentais do trabalhador, a incidência da medida provisória 936, recém-publicada pelo então presidente da República, e os direitos do trabalhador e deveres que devem ser cumpridos nesse contexto. Doutor Carlos Henrique, com toda a prejudicialidade aqui dos cortes de energia, vamos salvar a nossa live e passar o conteúdo. Com a palavra, por favor, doutor Carlos Henrique. Boa tarde a todos, meus amigos, Daniel e aos demais que estão aqui presentes. Meus amigos, como a gente estava falando, questão da saúde do trabalhador, saúde é um direito assegurado constitucionalmente e a saúde do trabalhador é uma espécie desse direito. E muitos questionamentos nos estão sendo feitos em virtude de algumas atividades serem essenciais e não terem fechado, as empresas não terem fechado durante esse período de pandemia. E o que o trabalhador pode fazer para resguardar a sua saúde? A gente analisou e percebemos que existem 4 situações. A primeira delas, em que o trabalhador ele é tido como suspeito, né, de estar com Covid-19, ou seja, está com alguns sintomas, mas ainda não foi diagnosticado com a Covid. Então, ele pode fazer uma autodeclaração, isso é uma recomendação, inclusive, do MPT, para evitar a ida até hospitais para pegar esse atestado. E o empregador, a recomendação do MPT também, deve aceitar esta autodeclaração do empregado, sabendo que o empregado tem toda a responsabilidade desta declaração. Se ele firmar uma declaração falsa, ele com certeza responderá por isso. Uma outra possibilidade é aquele caso em que não é o trabalhador que está com a suspeita do Covid, mas que ele esteve em contato com um portador do Covid, uma pessoa que deu positivo, ou com uma suspeita. Então, ele tem que ficar, em recomendação da OMS, pelo menos em isolamento de 14 dias. E a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ela já traça algumas medidas para combater o Covid-19. Dentre elas, no seu artigo 3º, no inciso 1, ele fala como o isolamento entre uma destas medidas. E no parágrafo 3º, o que é que diz essa lei? Será considerado falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Logo, entendemos que, neste caso também, caso de isolamento, as faltas poderão ser abonadas. Mais uma vez, ressaltando que se o empregado se utilizar disso falsamente e o empregador conseguir comprovar que aquela afirmação foi falsa, ele responderá por isso. A outra opção, a outra possibilidade é de o próprio empregado contrair a doença Covid-19. Essa é a mais simples e na qual o trabalhador receberá o auxílio-doença, né? Se for não for um trabalhador doméstico, até o 14º dia pago pelo empregador, afastamento, depois pelo INSS. E o empregado doméstico já a partir do início pelo INSS, correto? A medida provisória 927 tratou expressamente sobre o tema, falando que... Doutor Carlos Henrique, eu quero ressaltar ao senhor que aqueles que estão entrando agora, talvez não conseguiram ver o início em decorrência da interrupção, que nós estamos abertos a perguntas, aqueles que estiverem dúvidas podem ser suscitadas aqui, que doravante, se não respondida em tempo de nossa live, pode ser respondida no direct do Dr. Carlos Henrique, certamente ele estará prontamente sanando as eventuais dúvidas, e registrar também que no ensejo da colocação do Dr. Carlos Henrique, aquele que tiver interesse de demandar na Justiça do Trabalho, acessar a jurisdição trabalhista, já pode, pela via administrativa, ir se resguardando documentalmente até levar ao seu advogado. Não é isso, doutor Zé? Com certeza. Então, o que o artigo 29 diz? Ele expressamente diz: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. O que é que ele quis dizer com isso? O trabalhador contrair a doença, ele terá que comprovar que aquela doença foi contraída no local de trabalho. Aí nós vamos ter grandes embates jurídicos, porque o Supremo há pouco tempo, né, decidiu pela responsabilidade objetiva do empregador nos casos em que há atividade com risco iminente. Um eletricista, né, caso de um falecimento, um choque acidental. Então o STF
reconheceu a responsabilidade objetiva. E nesses casos, entendo que vai se ter uma grande discussão, principalmente nos profissionais da área de saúde, onde o risco desse contágio é iminente. Mas a medida provisória excluiu. Ou seja, a princípio, a Covid-19 não será considerada doença ocupacional, salvo se demonstrado o nexo de causalidade, ok? Com relação... Doutor Henrique, hoje mesmo o ministro Dias Toffoli esteve numa entrevista com o Jota, hoje às 11 da manhã, e o mesmo ressaltou de que muitos casos serão judicializados após a passagem da crise da pandemia. Com certeza. Porque muitos contratos ficará sempre essa dúvida de quem tem o direito, quem tem o dever, quem cumpriu ou não cumpriu. E então, como o senhor falou, a infecção, uma suspeita de infecção, não será considerada uma doença ocupacional. E a responsabilidade, trocando em miúdos, o que o senhor quis dizer foi, aquele empregador que exigir que o seu funcionário vá ao trabalho e esse funcionário venha a ser infectado, o empregador terá responsabilidade objetiva por não ter tomado as medidas. Vai ser uma discussão que vai ser travada, né? Se terá ou não essa responsabilidade objetiva. Pela medida provisória, não seria. Então, somente se ele comprovasse nessa causalidade. E aí eu fiz o questionamento. Ora, se o Supremo há pouco decidiu que em casos de eminente risco há a responsabilidade objetiva, por que não trazer isso para o caso do Covid, em especial às pessoas que trabalham com a área de saúde, né? Então, a gente vai... Então, debates jurídicos aí, demandas jurídicas, trabalhistas com certeza, vão pairar aí sobre o nosso judiciário trabalhista, não é, Daniel? Serão bastante acaloradas nesse sentido, até porque as medidas devem ser adotadas por todos, né? Empregados, empregadores, cidadãos comuns. Alguns estabelecimentos que têm bastante rotatividade pública, como supermercados, alguns outros estabelecimentos comerciais, eles mesmos, por conta própria, estão oferecendo álcool em gel para aqueles clientes que entram e que saem, para que possa evitar uma eventual contaminação dentro do próprio estabelecimento. Então, o dever de colaboração, ele parte desde já pela consciência do cidadão e, por que não, um empregador, enquanto responsável por aqueles pais de famílias que estão ali a prestar os seus serviços, trocando a sua saúde pela sua remuneração, por que não teria esse devido cuidado. Do caso, indo adiante, os impactos da medida provisória. Eu fiquei curioso após a leitura do diploma legislativo, da força de lei que tem a medida provisória, não é o diploma legislativo. Eu quero indagar para o senhor, eu só acredito que é obrigatório a medida provisória 936, é uma medida obrigatória ou é facultativa quem quiser optar? Ela é facultativa, né? Com relação à 936, o que é que nós temos? É facultativa entre aspas, porque todos os empregadores estavam esperando por essa suspensão, que tiveram suas atividades encerradas. Mas é uma faculdade ao empregador, certo? E também uma faculdade ao empregado, né? Diferentemente do caso de algumas medidas do 927, que é uma obrigatoriedade o aceite do empregado, ou seja, ele não pode recusar. A 936, as duas medidas previstas pela 936 é uma faculdade. Exemplo, na 927, a 927 possibilitou a antecipação das férias. Que é isso? A gente sabe que no período legal, no período normal, antes dessa pandemia, para se gozar as férias era preciso adquirir o período aquisitivo, completar o período aquisitivo de 2 meses. Com a medida provisória, possibilitou-se que fosse concedido férias antes mesmo do final desse período aquisitivo. Ou seja, eu tenho 6 meses de trabalho, eu já poderia receber as férias e o empregador poderia aceitar. Mudou-se o pagamento também de forma vinculada. O empregado não pode se negar. De que forma? Antigamente a gente sabe que as férias eram pagas até 2 dias antes. Agora ela será paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo. E o terço das férias, que era pago necessariamente juntamente com a remuneração das férias, poderá ser pago até juntamente com o 13º salário. O teletrabalho ou home office também, essa mudança no contrato de trabalho não é possibilitado a negativa do empregado. É uma faculdade ao empregador, ele poderá se utilizar dela, mas tanto as férias quanto no caso da mudança do contrato de trabalho, mas o empregado ele não pode recusar. Claro, o empregador tem que tomar algumas medidas. Ele não pode simplesmente mandar o empregado fazer o trabalho remoto ou o home office e sem dar as condições para isso, não é?
Então, nesses casos, ele tem que fazer um contrato, a própria medida provisória prevê um contrato individual entre empregado e empregador, discriminando essas medidas, o fornecimento desses equipamentos necessários para as atividades em home office ou em trabalho remoto. Nesses casos, ou teletrabalho. Nesses casos, sugere-se a questão do comodato. O empregador pode adquirir esses equipamentos e fornecê-lo em comodato ao empregado. Importante também, nessa situação de crise, que não seja transferido nenhum ônus para o empregado ao se adquirir, eventualmente, esses equipamentos. Mas tudo isso será acertado entre as partes. Isso aqui é uma sugestão, mas esse acordo para o fornecimento dos equipamentos tem que ser feito por escrito, em até 30 dias após a mudança, em comum acordo entre as partes. E voltando ao seu questionamento, já na 936, que possibilitou a suspensão temporária dos contratos de trabalho, bem como a redução da jornada com consequente redução salarial, essa medida é uma possibilidade do empregador, mas necessita também do aceite do empregado, né? O empregado tem que concordar com essa suspensão e concordar com esta redução salarial. E quais são os efeitos práticos no contrato de trabalho? Para quem ganha até R$ 1.500, as diferenças não serão tão grandes. O problema, Daniel, é para quem ganha algo equivalente a R$ 3.000. Por quê? No caso da redução salarial. Por que eu digo isso? Porque vamos supor que ele reduza a jornada em 50%. Metade de 50% seria R$ 1.500. Correto? Essa redução. Correto. O governo federal, ele irá pagar tão somente 50% da cota do seguro-desemprego que ele teria direito. Ou seja, o limite máximo do seguro-desemprego hoje da cota é R$ 1.800 e poucos. 50% de R$ 1.800, R$ 900. Esse trabalhador que ganhava R$ 3.000 vai ficar ganhando R$ 2.400. Então, eu vi alguns trabalhadores dizendo, é bom porque eu vou ficar sem trabalhar e vou receber meu salário. Lembre-se desse detalhe. O valor pago pelo governo não é os 50% do seu salário, mas sim o valor dos 50% da cota de seguro-desemprego que você faria jus. E outras mudanças também previstas pela medida provisória. No caso de trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos ou que ganham acima de 2 vezes o teto do INSS e que possuam um nível superior, ou seja, quem recebe até 3 salários mínimos e que ganha acima de 12 mil e pouco e tenha nível superior, esse acordo poderá ser feito sem a intervenção dos sindicatos laborais. Essa é a diferença. O que se percebe, tratando do estrito senso de constitucionalismo aqui no Brasil, percebe-se então que há uma intervenção normativa nas relações de trabalho, em que ao tempo em que regulamenta, ao tempo também faculta, né, a possibilidade da autonomia contratual no que tange aos contratos de trabalho. Então, é uma novidade no que diz respeito até no aspecto constitucional também, a ser tomado como exemplo e como referência desse modelo de constitucionalismo a ser aplicado, né? As críticas são contundentes a respeito da demora após da medida. A declaração de calamidade pública, até que o governo brasileiro adotasse essas medidas nesse sentido. Então, fica as suas explicações de que há uma faculdade da medida provisória, não é obrigatória. Então, é interessante que os empregados, os funcionários, até mesmo prestadores de serviço, todos aqueles que tiverem interesse, façam uma leitura, ou possa procurar o advogado de sua confiança e uma pessoa melhor que o Carlos Henrique, que está aberto nas redes sociais para responder melhor essas indagações, dúvidas, ou questionamentos a respeito de possível enquadramento a essas normas, ou até tratativas de acordo, para que possa ficar mais respaldado, melhor, agasalhado com seus direitos e deveres. Exatamente. Só fazendo um adendo com relação à constitucionalidade, Daniel, a anterior, a 927, ela já foi alvo de uma ADI por conta do artigo 2º, né, que possibilitou a ampla negociação entre empregados e empregadores, inclusive com relação à redução salarial. Então, alguns entenderam que poderia ser possível com base nesse artigo 2º, e muitos já questionaram a constitucionalidade, tendo em vista o artigo constitucional que prevê a irredutibilidade salarial, salvo mediante negociação coletiva. Da mesma forma, essa medida 936 também, na possibilidade das reduções do salário com redução de jornada, também já foi alvo com o mesmo fundamento, porque há uma redução sem a participação do sindicato. E os que ajuizaram a ação entendem
que esta redução não é possível sem a intervenção sindical, conforme preceituado na Constituição Federal, que veda a redução salarial, salvo por negociação coletiva. Tendo em vista também, considerando a importância de se buscar e encontrar a devida segurança jurídica, o que é importante para as decisões do Poder Judiciário, os fatos sociais que o direito não consegue acompanhar e as matérias devem ser enfrentadas pelos tribunais. Então, a segurança jurídica é um tema também a ser abordado nessa situação da Covid-19, com impacto nos contratos de trabalho. E, doutor Carlos Henrique, como é que estão as questões forenses? Como é que está o dia a dia, a lida processual? Bem, o CNJ, né, decretou a suspensão de todos os prazos processuais até o dia 30 de abril. Houve um diálogo com a Ordem, e a Ordem, inclusive eu participei ontem de uma pesquisa no site da OAB Nacional, para você, advogado, militante, que vive da advocacia assim como eu, expressar seu entendimento, para verificar se existe a possibilidade desses prazos, essa suspensão dos prazos ser revista e o porquê. Lá você fundamenta tudo direitinho. Por quê? Hoje, os atos processuais, todo mundo, os advogados, os juízes, os servidores estão trabalhando trabalho remoto ou home office, né? Todos estão trabalhando em suas casas. Ocorre que com os prazos suspensos, diversos atos processuais não são possíveis de ser movimentados, porque para ter aquele ato processual é necessário que se expire aquele prazo. Então, converso com alguns colegas advogados, a gente entende que esses prazos poderiam serem retomados, a gente trabalhar de forma remota e, claro, ia depender audiências. Já existem algumas varas do trabalho realizando audiências, as varas de São Raimundo Nonato, eu vi no site, celebraram mais de 200 acordos. O Sejusc aqui de Teresina, quero parabenizar, inclusive, todos os magistrados que tiveram essa iniciativa, a vara de Parnaíba também, algumas varas da capital, a quarta vara já realizou audiências por teleconferência, não é? O Sejusc está criando grupos de WhatsApp para tentar o acordo, o próprio Tribunal do Trabalho está realizando sessões virtuais, ou seja, nós não sabemos até quando esse isolamento vai perdurar. Então, é necessário uma discussão com a advocacia para ver a retomada ou não dos prazos processuais. Porque hoje em dia, nós podemos ter contato com o nosso cliente por telefone. A questão dos alvarás foi disponibilizado no mecanismo em que você informa a sua conta e a conta do constituinte, destacando-se para ser transferido os honorários. Ocorre, Daniel, que com os prazos suspensos, às vezes a empresa depositou o valor e não vai nem embargar, não vai questionar mais aquele cálculo. Entretanto, como os prazos estão suspensos, o juiz fica obstado de liberar aqueles valores. Agora, claro, não pode se voltar os prazos e ter toda aquela normalidade. Aí alguns colegas questionaram, e se a pessoa contraiu o Covid? Ela peticiona, eu acho da mesma forma que um advogado, quando ele adoece, ele pode peticionar pedindo a suspensão dos prazos daqueles específicos, né? A gente poderia pensar uma forma, debater para uma forma para minimizar as consequências no âmbito da celeridade processual. Hoje, o que temos? Hoje nós temos mandados serem cumpridos, mas sempre com aqueles extrema relevância, só aquelas com as cautelas necessárias e em extrema liminares e algo do tipo, para serem cumpridas. Os atos processuais de despacho de sentença estão sendo feitos, mas as audiências, todas elas foram remarcadas. E nós sabemos que existem audiências com cunho eminentemente de direito. Precisamos contar também com a boa-fé das partes, dos advogados, dos colegas, para que aquelas audiências com cunho eminentemente de direito possam ser realizadas. Eu não vejo problema, principalmente contra ente público. Em regra, reclamações trabalhistas contra ente público, em regra, são matéria de direito. Então, estas causas em específico, nós poderíamos sim ter a realização das audiências, ou então, se possível, verificar a possibilidade de teleconferências. A gente já viu que teve caso de um acordo na quarta vara, estão tendo em outras varas do interior. Então, a tendência é que ou não se prorrogue essa suspensão dos prazos, ou até mesmo seja revisto. Ressaltando que os atos processuais, aqueles que podem ser feitos, estão sendo feitos. E os advogados, pelo menos o nosso escritório, está trabalhando até mais do que na época correta, por conta das medidas, das inovações que temos tido aí quase que diárias, né? A gente vai dormir, quando acorda, já tem uma medida provisória com N mudanças.
não é? Então, o Poder Judiciário, enquanto um dos poderes da República, tem por obrigação de adotar essas medidas direto em enfrentamento desses fatos, ainda que totalmente inusitados, que é a pandemia aqui no Brasil, mas como o próprio ministro Dias Toffoli falou, e foi bastante enfático, em palavras claras, de que o Poder Judiciário não pode parar e não vai parar. Doutor Carlos Henrique, aqui no site do TRT, 22ª Região, eles afirmam que no período de 19 a 30 de março foi integralizado o trabalho à distância, o trabalho remoto, e algumas informações são pertinentes aqui para demonstrar o quanto que o Poder Judiciário está devidamente cumprindo com os seus deveres e os advogados podem ficar tranquilos no que diz respeito a essas novas adequações. O senhor me permite fazer uma leitura em números? Aqui eles informam 1.562 processos julgados, ou seja, as publicações estão ocorrendo, 3.527 sentenças proferidas, ou seja, a eficiência do trabalho à distância é premente, 536 alvarás, 626 ofícios expedidos, 626 processos recebidos. Então, as demandas estão adentrando, uma vez que o processo já era o PJE, já era o processo digital, e agora, também utilizando das palavras do ministro Dias Toffoli, o que era para ser está sendo antecipado, ainda que por uma situação caótica de calamidade pública mundial como essa da Covid. Então, estamos aqui para extrair o lado positivo de toda essa crise, o lado positivo de todo esse caos, no que diz respeito ao impacto na vida forense, na vida do advogado. Doutor Carlos Henrique, eu concordo plenamente com a sua colocação no que diz respeito em matérias que possam ser autocompostas e aquelas que possam ser dissolvidas quando tratar somente de direito. Agora, algumas diligências que são naturalmente externas, como, por exemplo, a realização de uma penhora, a realização de um leilão, acredito que possa... Esses serão prejudicados. Muitos atos serão prejudicados, né? Mas alguns... Por isso que teremos que ter o bom senso das partes e do magistrado, porque alguns atos realmente, pelo momento que estamos passando, não terão como ser realizados. Mas outros, como a gente falou anteriormente, eu vejo que não vejo problema. E eu acho que esse é o caminho. Essa pesquisa da ordem, eu acho, inclusive, que é para sentir o que a advocacia anseia e conversar novamente, porque eu acho que a decisão do CNJ foi após uma conversa com o presidente da OAB Federal, se eu não estiver equivocado. E parece que antes da suspensão total de todos os prazos até 30 de abril, houve uma conversa entre o presidente do CNJ e o presidente da OAB Nacional, do Conselho Federal da Ordem. Conselho Federal. Aqui o Ricardo ele fala que está tendo um problema com a expedição de alvará. Ricardo, você pode tentar entrar em contato com o banco pertinente. O Banco do Brasil já expediu uma nota essa semana afirmando que valores em conta judicial serão emitidos por alvará eletrônico. Então você pode tentar na via administrativa solucionar esse caso, certamente isso será atendido. Ele fala aqui, parabenizando também, que a Justiça do Trabalho está bastante à frente, realizando audiências virtuais, isso é uma grande verdade mesmo. Também aqui o Elmano, ele comenta que é a favor do retorno da contagem dos prazos, e ele fala que, para isso, que seja buscada alguma solução específica para o caso, com certeza, das normas processuais, o primário da justiça. Elmano. O Elmano é um defensor, viu, Daniel? Desde o início, o Elmano é um defensor da não suspensão. Eu, a princípio, achava que deveria suspender, mas o Elmano sempre foi um defensor da não suspensão, e eu estou me convencendo, eu acho que temos como retomar. Claro que em alguns casos em específico, poderá ser suscitada a suspensão, o adiamento de alguns atos. Mas em alguns outros, eu acho que a gente já tem a possibilidade de retomar esses prazos para continuar a ter uma celeridade maior. Não é? A questão da segurança jurídica que já foi abordada por nós hoje pela manhã. Sim. Mesmo, entrevista com o presidente. Para depois não se alegar qualquer coisa de violação a contraditório, ampla defesa, então tem que estar bem. Por isso a questão da boa-fé também, porque nós não vamos aqui... Vamos supor que seja liberado a realização de audiências com matéria de direito. A parte suscita que quer ouvir parte testemunha e na hora não apresenta testemunha, era só para postergar o feito. Então, mais do que nunca, nós teremos que contar com a boa-fé das partes e dos advogados que são os auxiliares, são indispensáveis à administração da justiça, não é verdade? E aqui eu faço ressalva ao princípio do venire contra fato próprio, né? Não se pode beneficiar dos seus próprios atos contraditórios, muito menos da sua própria torpeza. Então, aquele que venha causar nulidade, eventuais atos que venham prejudicar o processo, não pode mais à frente alegar que foi prejudicado em decorrência da infecção. O Ricardo, mais uma vez, aqui ele participa, pergunta do Daniel como estão fazendo com o controle desses números. Ele afirma que tem um processo que está judicializado, com alvará a ser liberado há mais de 10 dias. Ricardo, eu posso afirmar para você que recentemente eu tenho tido bastante êxito, o doutor Henrique vai já falar sobre isso, nas comunicações, tanto na via administrativa com algumas fontes pagadoras, eles estão trabalhando por e-mail,
E na Caixa Econômica do próprio TRT, você pode, também por e-mail, eles estão respondendo o e-mail da Caixa Econômica, eu não me lembro agora decorado, qual é o risco de falar errado, então não falarei, mas a Caixa Econômica está trabalhando por e-mail, algumas varas do TRT, pelo menos a quinta vara, tem o WhatsApp, eles atendem, o senhor faz menção lá ao caso, explica um pouco o processo, certamente eles vão colocar em um lote para que facilite o trabalho temático naquelas expedições. E o alvará já é prioridade, a seccional Piauí já entrou em contato direto com o TRT e o TJ e outros tribunais para que dê prioridade ao trâmite de alvará. Pelo menos no que tange, como já falei, aqui na live talvez o tempo não seja suficiente, ainda que vai ficar gravado no YouTube logo após o final, mas o senhor pode entrar em contato por direct e certamente teremos algo a acrescentar nas suas dúvidas, ou pelo menos a tentar colaborar. Atrapalhar é que nós não vamos, né, doutor Henrique? Só confirmando o que o Ricardo falou, eu concordo contigo, Ricardo. Acho que esse trabalho ela sempre está na vanguarda de certos atos. Mais uma vez, eu considero que ela esteja na vanguarda, que pese minha atuação ser principalmente na justiça do trabalho. Eu tive agora uma demanda, uma experiência própria de advogado, do sofrimento da advocacia. Uma demanda com urgência, caráter de urgência, no cível, certo? E tem uma lista com o número de todas as varas. E, inexplicavelmente, esta vara em específico, eu não vou citar a vara para não ser indelicado, mas esta vara em específico não consta o número do plantão desta vara. O da outra vara, muito solícito, eu gosto de você tem que reconhecer, o servidor, inclusive, me retornou. Depois eu liguei, ele não atendeu, me retornou, dizendo que era do plantão da vara. Mas essa outra vara, infelizmente, não tem sequer o contato naquela lista de telefones importantes que foi disponibilizado. Então, acho que esse trabalho, a gente sempre que precisou está tendo esse contato. Louvo aqui, inclusive, a atitude do Sejus, que criou um grupo para negociar um processo em que tinha urgência, liberação de FGTS, pedidos liminares. Foi criado esse grupo para tentar sua composição. Então, assim, como sempre, esses trabalhos na vanguarda aí de várias atitudes. Quarta vara, fazendo audiência por teleconferência. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender também com esse momento. Então, trabalhar para que a gente não acumule muitos processos e que nosso judiciário, que já é tão afogado, fique mais prejudicado ainda. A gente pode, inclusive, aproveitar esse momento para tentar, é o que eu estou fazendo no meu escritório, tentar desafogar aqueles serviços que estavam mais acumulados, né, Daniel? É um momento de liquidez, um momento exige liquidez em nossos atos, um momento não dá para ficar naquela burocracia que entrava os procedimentos. Quanto a essa lista, eu também vi essa lista disponibilizada nas portas, né? Alguns gabinetes, inclusive no TJ, disponibilizaram do lado externo, para que aqueles que tivessem acesso pudessem entrar por aquele número de contato do servidor e que estivesse responsável, dividindo inclusive por dias da semana, aqueles números que estavam disponibilizando. Bom, o que eu sempre faço, aqui vai uma dica pessoal, se vier a calhar com os demais. Eu procuro, numa situação como essa, usar a comunicação o melhor possível. A comunicação de texto é um pouco diversa da comunicação oral e, às vezes, um erro de comunicação pode ser fatal. Então, é sempre interessante que o advogado expresse um pouco o que se trata o processo, não somente de informar o número. Aquilo ali facilita a vida do servidor e, quando ele tiver acesso, ele olhar o número do seu processo e adentrar no processo, ele já vai estar confirmando as suas informações e facilita o deslocamento desse processo no momento processual em que ele se encontra. Doutor Carlos Henrique, aqui ressalta ainda aqueles que estão entrando agora, muita gente entrando aqui agora, doutor Carlos Henrique. Aqui é Maísa, o Bruno, o Henrique Martins, Laísa Piauilinho, e estamos aqui abertos a perguntas também. Estamos superando já 30 minutos de live, tivemos algumas interrupções por questão de força maior na queda de energia no início aqui da nossa live. Acredito que muitas informações pertinentes estão sendo salvas e ressalto mais uma vez que após o término dessa live estaremos com ela gravada no YouTube para que sirva de pesquisa, sirva de informação pertinente àqueles que tiverem interesse. Poderíamos fazer, de sugestão, um resumo das duas medidas, Daniel. O que você acha? Da 927 e da 93000. O que ela possibilitou? E aí depois as perguntas, ou então abrir para as perguntas. Caso não tenham perguntas, a gente faz um resumo e depois as perguntas poderiam ser feitas aí pelo direct. O que você acha? Certo, pode ser sim. Aqui ao vivo temos os improvisos e para isso que estamos aqui. Tem tempo? Só se tiver tempo, você que manda. Temos para servir sempre estamos abertos. Eu acredito que nós estamos fazendo aqui uma síntese do que nós tratamos, né? Tratamos aqui da saúde do trabalhador,
o direito de que o trabalhador tem de se preservar pelas vias administrativas, ele pode já dar início de forma sempre, se possível, por escrito, a essas informações que lhes são pertinentes. Se tiver alguém em contato que possa ser suspeito de passar essa infecção, seja em casa, seja no trabalho, que o trabalhador possa se resguardar desde o início pela via administrativa, antes de demandar uma ação judicial tentando pleitear seus direitos em razão ou se resguardar de seus direitos em razão da infecção. Tratamos a respeito da responsabilidade. Queria fazer só uma ressalva, que dentre os pontos eu acho que eu esqueci de falar de um tópico, eu não falei esse tópico. No caso do trabalhador não se enquadrar, nenhum daqueles casos, não estiver em isolamento, não estiver com suspeita de Covid e nem tiver contraído a Covid. Mas eu já fui perguntado por alguns trabalhadores que disseram, eu não quero, minha atividade é essencial, mas eu não quero me expor. Eu tenho um filho e não quero ir trabalhar. Infelizmente, a gente sabe que o empregador ele tem esse poder potestativo, ele não pode simplesmente deixar de ir. Se ela simplesmente deixar de ir, a probabilidade dela receber uma justa causa é grande. O que eu disse? Ela poderá arguir a rescisão indireta do contrato de trabalho, é uma tese jurídica, com base no 483C, ou seja, correr perigo manifesto de mal considerável. Ela pode considerar que está correndo um perigo manifesto de mal considerável e rescindir indiretamente. Eu acho que essa medida extrema é melhor do que deixar de ir trabalhar. Isso era um caso que a funcionária disse, eu não vou trabalhar, eu não fui colocado em home office, a atividade da empresa é essencial, e meu empregador está me convocando e eu não vou. Ela não estava em isolamento, não estava com suspeita do Covid e nem tinha contraído Covid. Se ela simplesmente deixasse de trabalhar, a probabilidade de ela receber uma justa causa seria grande. Então, eu a sugeri que uma possibilidade, a meu sentir, seria a 483C da rescisão indireta do contrato de trabalho. Né? E isso é bastante pertinente aos profissionais da área de saúde. Eles que estão na linha de frente, e o ministro da Saúde estive acompanhando algumas informações a respeito disso, que estão convocando recém-formados no curso de medicina e médicos, abrindo um a área da saúde ainda tem um complicador, porque tem questão ética, né? Porque eles fazem juramentos. Essa não era da área da saúde não, sabe, Daniel? Essa é da área de saúde aí, se não for do grupo de risco. O do grupo de risco tem um embasamento legal. Inclusive, alguns sindicatos estão pleiteando e associações estão pleiteando a liberação dos servidores e grupo de risco da área de saúde, né, e outras atividades essenciais. Mas se não for do grupo de risco, aí eu já vejo com outros olhos, porque tem a questão dos juramentos, né, quem faz esse trabalho na área de saúde, né? Tem do grupo de risco não. Agora, que essa funcionária não era do grupo de risco, ela diz, olha, eu não quero ir trabalhar. Era uma empresa que não era de saúde, era uma atividade essencial, mas ela diz, olha, eu não vou. Não, se você não deixar de ir, você vai estar assumindo risco, né? Infelizmente, então a situação... É preciso se resguardar diante das próprias razões. Pronto, o Ricardo acabou de falar aqui, o Ricardo Portela, era exatamente isso, meu amigo. Era numa empresa de call center mesmo, eu não queria dizer, mas você falou, é exatamente isso. Era uma empresa de call center, né? E realmente ela alegava a falta de estrutura, o risco iminente do contágio, até pela aglomeração, que parece ter sido reduzida a quantidade de funcionários lá. Uma conseguiu o alvará, a outra não conseguiu, mas judicialmente ela conseguiu a reabertura de suas atividades. Então era exatamente o caso de uma call center, Ricardo. Esse aí, que ela queria parar de... Principalmente grandes corporações, é inevitável o contato e o risco da infecção. E aqui nós estamos a tratar dos contratos de trabalho, mas o impacto é nas diversas áreas de atuação no que toca ao direito. São em todas as áreas, direito do consumidor, como, por exemplo, se me permite uma rápida ressalva, mas dentro de um avião, de uma aeronave, por exemplo, o ar é reciclável, todos estão devidamente passíveis de uma contaminação, que basta que apenas um passageiro esteja contaminado. Então, são medidas as cautelas são as mais relevantes possíveis no que diz respeito à tripulação, né? E temos também pessoas da área de saúde que estão vindo a falecer. O sistema funerário, o sistema que está falindo, alguns países aqui da América Latina já deram esse alerta. Equador, né? Eu verifiquei que foi Equador. Um constrangimento absurdo e uma exigência de mudança cultural no que diz respeito aos tratamentos fúnebres, que a nossa